Paz do Senhor a todos, boa noite na paz de Cristo. Estamos felizes por mais esta oportunidade, mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Só não é dominical porque nós estamos fazendo um outro dia, mas a ideia é fazer aqui as aulas que seriam presenciais no domingo, é nós fazermos em forma online, através desta live. E já quero agradecer a todos que já chegaram aí, já estão nos ouvindo, nos assistindo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10 da nossa lição da escola dominical. E ela era para ser dia 7 de junho e nós estaremos realizando ela hoje. Então a lição 10, você que tem a sua revista da escola dominical, do segundo trimestre de 2020, você pode também estar aí acompanhando. O nosso título da nossa lição de hoje, a intercessão pelos Efésios. A igreja de Éfeso é uma igreja a qual nós estamos já, durante essas 9 aulas que já foram ministradas, nós estamos falando a respeito da igreja de Éfeso. E nós continuaremos falando sobre essa igreja e as suas peculiaridades, aquilo que diz respeito a essa igreja, a qual Paulo escreveu essa carta a essa igreja. Nós estaremos até a lição 13, nós estaremos falando sobre essa importante igreja. Então, hoje nós iremos falar sobre essa intercessão pelos Efésios. Intercessão essa que nós, no decorrer da lição, nós iremos perceber que o apóstolo Paulo, ele faz essa intercessão em oração por essa igreja. O texto áureo diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse versículo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O amor de Deus, a qual é derramado sobre os seus filhos, ele será tema importante hoje, de destaque na nossa lição, e assim nós estaremos falando sobre esse importante tema. Essa aula estamos realizando aqui na Igreja Assembleia de Deus, de Guaíra, aqui na igreja do setor 3, tem como pastor o pastor José Carlos Delfino. Então nós estamos aqui realizando esta aula. Nós queremos fazer já a leitura bíblica em classe, logo após estaremos fazendo a introdução e estarei passando para o evangelista Freitas, que ele estará realizando aí os seus comentários, né? E dentro desse intervalo também nós já estaremos entregando alguns brindes, né? Pelo menos um brinde nós já vamos entregar hoje, né? Já vi ali que o José Ricardo acabou de chegar, né? E nós estaremos assim procedendo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados com poder pelo Espírito de Deus no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que ele excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder
que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quero aqui já fazer a introdução, a leitura da introdução, e em seguida já iremos convidar o José Ricardo para receber o seu brinde, que ele foi contemplado na aula passada, né, com esse brinde. A introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema dessa lição. Então nós iremos, dentro dessa lição, falar a respeito dessa intercessão do apóstolo Paulo à igreja lá de Éfeso, e está dentro dessa proposta de intercessão um elemento primordial para a igreja, que é o amor. Por isso, a intercessão terá esse desdobramento no amor. E nós iremos analisar essa questão. O evangelista Freitas ele irá discorrer a respeito desse assunto e acredito que será bênção para nós. Quero convidar o José Ricardo para estar aqui, para receber o seu brinde. Está até personalizado aqui, rapaz, José Ricardo. Né? Paz do Senhor, Tudo bom, paz do Senhor a todos. Aí, José Ricardo. Que bênção, né? Agradecemos a tua participação. Personalizado, olha aqui que bacana. Que maravilha. Muito obrigado, Freitas. Continue assistindo as nossas aulas, né? E a gente tem que recomendar, né? O pessoal que está aí assistindo tem que aproveitar para fazer uma propaganda e não perder as próximas lives. Cada live está uma bênção e é uma oportunidade que nós, enquanto crentes, temos de aprender mais da palavra de Deus, não é verdade? Verdade. Então a nossa igreja tem sido abençoada, porque o irmão Denilson, o irmão Freitas têm trazido palavras maravilhosas. Eu falei até para o Freitas esses dias atrás que vocês estão até bonitos nas lives. Eu acho que o Espírito Santo está embelezando aqui a live, trazendo com todo esse carisma a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar os amados irmãos. Amém. E nós estamos orando juntos nesse propósito, não é mesmo? Obrigado, José Ricardo. Deus abençoe, irmão Denilson. A caixinha para obrigado, irmão Freitas. Não pode abraçar, né? Mas sinta-se abraçado. Amém. Muito obrigado, que lindo. Maravilha. Nós que agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero passar já para o evangelista Freitas. Ele estará aí fazendo algumas considerações já preliminares. Amém. Somos até suspeitos de falar do irmão José Ricardo. É um jovem assim que a gente congregou junto ali na sede por mais ou menos 5 anos. Nós temos um carinho muito grande. Ele sabe que ele é especial para nós, né? E ele que é da área pedagógica. A gente tem que ter todo o cuidado aqui, porque ele é mestre em pedagogia, pensa. Não pronunciar as palavras. E o irmão José Ricardo sabe do nosso amor que a gente tem por ele ali na sede. Né? Tem gente que a gente tem facilidade de amar, né? Hoje nós vamos ver a lição sobre isso, sobre o amor. Tem pessoas que a gente vai ver, né, na lição, que a gente tem que fazer um esforço, né? Tem que pedir a Deus que nos constrange em amor. Tem outros que a gente tem facilidade, né? O irmão José Ricardo é um que a gente tem facilidade, né? de amar. E chegou agora também nosso professor Tito. Queremos aproveitar também a oportunidade de chamar o professor Tito aqui para entregar a ele um brinde também, né? E se você que está nos assistindo, né, quiser concorrer ao brinde, a gente solicita, né, como solicitamos, que você assista e comente, né? Faça um comentário, compartilhe a página, né, a live, faça um comentário, diga a cidade que você está vindo, né? Você está assistindo, se você não for de Guaíra. Queremos entregar também aqui o nosso professor Tito, a nossa careca também, professor Tito também está nos assistindo também. Esses dias eu achei interessante na aula que o professor Tito disse que em 1976 ele dava aula da escola dominical. Olha. Né? Aí eu pensei, falei, nossa, quando eu nasci, no ano que eu nasci ele dava aula. Olha, né? A responsabilidade, né?
Primeiro vem o pedagogo ali, coordenador do curso de pedagogia da Unipar. E agora vem o professor Tito, que é uma lenda aqui em Guaíra, na área do ensino, né? Nós estamos... Estou colocando assim que meu sobrinho está em Campinas e ele disse que ia assistir, então Olha, aqui. que benção. Obrigado, professor Tito, pelo senhor estar assistindo. O senhor está cooperando com a gente aqui. Ainda temos mais uma, né? Que é a esposa do pastor Rafael de Emanuel, a irmã Catiúcia. O pastor Rafael nos justificou dizendo que ele... teria uma live para fazer, mas ele assiste, ele prestigia a nossa live, ele assiste, e inclusive é no nome dele e da esposa, né? Se ela chegar ainda antes de terminar, nós vamos entregar a ela o nosso brinde, né? Então, né, hoje nós vamos ter uma participação especial aqui, mas antes de passar, né, gostaria de dar também a nossa saudação, a paz do Senhor a todos, né, todos os nossos internautas, todos os nossos irmãos que nos assistem, todos os nossos amigos, aos irmãos do setor 3, a qual fazemos a saudação na pessoa do nosso pastor, nosso dirigente, pastor Zé Carlos, que dá todo o seu apoio a esse trabalho, a todos os nossos irmãos de todos os setores. A gente sabe que tem diversos pastores, dirigentes de setor que nos assistem, aos nossos amigos, nossos irmãos de outras denominações, né, como nós estamos aqui, o pastor Rafael, e os irmãos da Igreja Emanuel, e irmãos de outras denominações. E aqueles nossos amigos, né, que não são evangélicos, mas nos assistem também, né, nos dão a honra, nos prestigia, nossos colegas de trabalho, nossos amigos dos mais diversos órgãos, né, por esse Brasil. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Queremos também agradecer aos nossos amigos e irmãos que nos ajudam, patrocinando, né, doando esses brindes, compartilhando e divulgando a página em suas redes sociais também. Aí podemos citar, né, a foto e imagem, a pessoa do Moacir, que é quem faz essas canecas, né, e algumas camisetas também que nós usamos, a Malharia União, que fez essa camiseta, ao seu Didi, da Didi Master também, que nos apoia, Guia do Marceneiro, o IBADEP, JP Seguros, Autoescola El Shaddai, Rádio Tom FM e o Posto Sete Quedas. Esses são os amigos que nos ajudam nos patrocinando. E hoje, irmão, nós vamos estudar sobre a intercessão pelos Efésios, né? Vamos estudar sobre poder, sobre amor, né? E sobre a bênção que excede todo pensamento. E nós vamos pedir uma irmã do nosso setor aqui, a irmã Micaela, para participar conosco hoje. Nós pedimos a ela para cantar um hino que tem tudo a ver com a lição. Então nós gostaríamos já de pedir ela para participar e depois nós vamos discorrer sobre esse hino e sobre a lição de hoje. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão presentes conosco nesta live e agradecer também aos irmãos pelo convite. Que Deus possa abençoar a cada um. Vamos louvar o nome do Senhor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor,
morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou e tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. Amém. Esse hino é lindo demais. Tinha que agradecer a irmã Micaela pela honra de louvar o Senhor. Esse hino, os irmãos vão ver mais na frente que ele faz parte da lição, né? Nós vamos tratar sobre ele no segundo tópico, né? Então, dando início aqui, antes, peço a você que está nos assistindo, compartilhe e faça um comentário. No final nós estaremos fazendo um sorteio de alguns brindes, né? Então, se você compartilhar e fizer um comentário, os nossos colaboradores ali, o Paulo Augusto e a Grazi, estarão anotando, né? Então, para eles verem, você tem que comentar e tem que compartilhar, né? Se você não é daqui de Guaíra, diz a cidade que você é para gente ver aqui. E a parte de quem está nos assistindo, eu vou deixar para o irmão Denilson fazer como eu fiz na live anterior. Mas dando início aqui à lição, a gente, sobre essa parte da intercessão pelos Efésios, quando Paulo ele ora pela igreja, a gente vê que Paulo, essa carta é chamada carta da prisão. Paulo ele estava preso em Roma, impedido de viajar, impedido de pregar, mas ninguém pôde impedi-lo de orar, de falar com Deus. Interessante é que, às vezes, as circunstâncias nos limitam, né? Você pode estar passando por uma dificuldade de você não estar podendo pregar, de poder evangelizar, de repente, por uma limitação qualquer, se você não está preso, como ele estava, mas isso não te impede de orar. Você, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Paulo várias vezes ensinou sobre isso, levantar em mãos cansadas, que você não está impedido de orar, né? Então ele inicia a sua carta falando das bênçãos, né, espirituais, e nesse momento ele diz que ele se põe de joelho. Nós vamos falar isso mais para frente, não vou me alongar muito na introdução, mas ele se põe de joelho e ora, né? Isso é interessante, porque o judeu costumava orar em pé, né? E Paulo se põe de joelho. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Então, Paulo prega, Paulo ora, né, da prisão, e em momento nenhum você vê ele se lamentando por estar preso. Não, pelo contrário, a palavra de Deus não estava presa, né? E a gente começa essa introdução falando sobre isso. E vou passar para o evangelista Denilson fazer a leitura já de todo o item 1, e a gente vai então aprofundando nos comentários. Maravilha.
já temos aí várias pessoas nos assistindo. Queremos aqui mencionar alguns nomes e lembrando, você que está assistindo, comente aí na página da igreja, aqui do setor 3, comente aí deixa lá, quem sabe se você não mora em Guaíra, deixa lá a tua cidade, onde você mora, e comente aí para você, ao final da live, você também estará concorrendo a um brinde. Né? Temos aqui a minha esposa Tânia, Priscila, Ticiane, Odete, Gilmar Menezes, Cristina Silva, Alcione Freitas, Creuza Gregório, Ieda, que é a esposa do Didi, e o Didi também está assistindo, o Guilherme, a Doralice, Alessandra Freitas. Minha irmã. É tua irmã, né? Minha irmã, minha prima, Alcione. A Elídia Silva, Odair Reis, Enéas, Thalita, a irmã Delma, José Gonçalves, o Marcos Tretter, meu cunhado, pastor Edson Pepe, José Aparecido Gomes, a Marlene Freitas. A Marlene está assistindo, Freitas. Olha. José Marques e Ariane, de Venceslau Brás. Né? Então, a irmã Sidneia, o Ismael também está, o Romualdo, nosso parceiro aqui nas lives aqui, né? Tem contribuído muito para essa realização. Né? E nós queremos fazer a leitura do nosso primeiro tópico, né? Que diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O primeiro ponto aí, do primeiro tópico, diz assim: Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, né, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. O segundo ponto do primeiro tópico diz: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo era para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Efésios não tivesse o Espírito de Deus, mas é que ela fosse continuamente revigorada com esse poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ele ainda enfatiza que a única força que habita no crente a se manter, né, firme, advém do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. O terceiro ponto do primeiro tópico diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo aqui em questão, o verbo grego, katoiken, ele significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Então, esses são esses 3 pontos do primeiro tópico, e eu já passo para o evangelista Freitas fazer o comentário dentro dessa leitura. Bom, a gente comentar aqui, corroborados com o poder do Espírito, sobre esses 3 tópicos: as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. A gente tem que voltar lá na leitura bíblica em classe, né? Quando Paulo, ele
fala no versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando ele fala de joelhos, porque essa não é uma posição habitual de um judeu orar, o judeu orava de pé, né? De joelho, por que de joelho? Porque ele estava diante, a revelação que Deus deu, ele estava diante da grandeza do plano salvador de Deus. E o que envolvia a grandeza desse plano salvador que ele compreendeu, que ele pôde compreender? Então, Paulo, ele viu, e fala isso na sua carta, que primeiro, Deus nos escolheu. Segundo, que ele nos livrou da morte. Terceiro, que ele juntou, né, Deus juntou judeus e gentios num único povo, derrubando o muro da separação. Nós já estudamos isso nas lives anteriores. Quarto, revela que em Cristo, homens e mulheres, gentios e judeus, são iguais. São transformados, quando foram transformados, eles formam um único povo, a igreja do Senhor. Então, quando Paulo compreendeu a grandeza desse plano salvador de Deus, ele se pôs de joelho, diante de tamanha revelação do plano salvador de Deus, né? E aí, quando a gente começa, então, nos versículos seguintes, ele fazendo essa oração, ele fala, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quando ele fala riqueza da sua glória, a gente tem que entender que a glória, ele não é apenas um atributo de Deus. Que quando a gente fala dos atributos de Deus, né, eternidade, a imutabilidade, a soberania, o seu poder, a sua divindade, a sabedoria, Deus, seus diversos atributos, né? Ou seja, apóstolo Paulo, quando ele foi orar, ele olhou para esses atributos e ele então viu que a glória de Deus não era somente um atributo, porque a glória que Paulo estava se referindo, essa glória representa a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação máxima. Então Paulo, quando ele foi orar, ele fez menção dessa glória. Olha que coisa extraordinária. Para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, para que segundo a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação máxima, ele então suplicou a Deus para que na riqueza dessa sua glória suprema, desses atributos dele, Deus pudesse então, pelo seu poder, pelo seu Espírito, fortalecer o crente, fortalecer a igreja. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos pessoas, somos fracos, né? Somos falhos, né? Por nós mesmos, né? Nós não temos condições de se pôr de pé diante de Deus. Pelas nossas virtudes, pelo nosso poder, não tem chance. Mas pelo poder de Cristo, pela essa manifestação da glória, igual Paulo se referiu, ou seja, na hora de orar, Paulo, orar pela igreja de Éfeso, ele olhou para a glória de Deus e falou assim, Senhor, somando todos os seus atributos, né, que é a manifestação máxima da sua glória, olhando para esses atributos, que eu clamo a Ti, para que o Senhor, então, fortaleça a sua igreja, a igreja de Éfeso. Olha que maravilha, quando ele pode olhar para a glória de Deus e falar assim, segundo a sua glória, fortalece a sua igreja, né? Então, as riquezas da sua glória, né, por isso que ele fala, em razão disso, aqui no item 1, né, lá mais para baixo, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha os 4 tópicos, né? E aí ele vem, fortalecidos com poder, né? Com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, ele clama que pelo poder do Espírito, a igreja, os crentes em Éfeso fossem continuamente revigorados com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ou seja, diariamente, o cristão, o crente, ele tem que estar sendo revigorado. Porque a gente, se não fizer uso dessas práticas espirituais e a todo instante a gente está clamando a Deus, clamando pela misericórdia de Deus, clamando pelo fortalecimento do Espírito Santo no nosso homem interior, a gente não resiste, a gente não sobrevive nesse mundo mau, né? Então ele ora então que atua, que para que o Espírito Santo
atue no homem interior e capacite o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Ou seja, através do poder do Espírito, da glória de Deus na vida de crente, da habitação de Cristo no nosso ser, nós possamos ser constantemente fortalecidos no nosso homem interior. E essa capacitação nos faz perseverar na fé, né? A não olhar para trás, a não desanimar, a não cair, né? E mesmo que caia, Deus é poderoso para nos reerguer, nos restabelecer, nos fortalecer na fé, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais, ou seja, os nossos olhos espirituais vão ser abertos e nós vamos começar a compreender as coisas de Deus através da revelação do Espírito Santo. E habitado por Cristo, aqui como foi lido, né, a habitação é permanente, ou seja, essa habitação permanente quer dizer que Cristo é o dono da casa, Ele não é um visitante no nosso lar, na nossa vida. Você não convida Cristo para entrar na sua vida, para Ele ser só um visitante. Quando um visitante vai na sua casa, uma pessoa visitante, por mais que seja teu amigo, ele não tem acesso a todos os cômodos. Você não vai levar, normalmente a pessoa fica ali na sala, na sala de jantar, na sala de estar, na cozinha, vai ali no banheiro, mas ele não tem acesso a todos os cômodos. E nesse texto, o que diz aqui é que Cristo, ele precisa ser o dono da nossa casa. Ele precisa ser dono da nossa vida, dono da nossa mente, dono do nosso coração, entrar em todos os cômodos. Cristo não pode ter, nós não podemos ter segredos para Ele. Assim, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não entra. Não, Ele tem que ter acesso a tudo. Ele tem que ter acesso a ponto de querer fazer mudanças. Ele fala assim, eu não estou satisfeito com isso. Muda aqui, muda ali, né? Transforma aquilo, muda aquilo outro, tira isso, põe isso. É isso que o texto diz. Que quando Ele habita na nossa vida, Ele muda tudo. Tudo que não está no lugar, põe no lugar. E aquilo que não está agradando, Ele tira do lugar. É isso que o texto quer dizer, né? Amém? Maravilha. Vamos para a leitura do... Vamos. É interessante que esses pontos aí, a questão da oração de Paulo pelo Espírito Santo que habitasse na igreja de Éfeso, e também a fé que deveria haver no coração, né? Paulo está falando de uma questão de continuidade, né, Freitas? Por quê? Porque a própria leitura bíblica, ela nos informa que já havia, o Espírito Santo já habitava no coração do povo de Éfeso, e também a fé era permanente ali no coração deles. A questão era a oração de Paulo, ele intercedia para que isso houvesse uma estabilidade, uma continuidade. Por quê? Porque muitas vezes nós observamos que há, não só na questão da igreja, né? Da eclésia, da igreja, a questão da instabilidade. Às vezes nós vemos muitas situações que há uma instabilidade. Às vezes a pessoa, um dia ele está contando todas as vitórias e todo animado, outro dia você vai conversar com ele, parece que essa pessoa que você conversou no outro dia não é o mesmo do dia anterior. Há uma instabilidade na vida dele. Então é isso que Paulo estava pedindo, que houvesse uma continuidade, tanto da habitação do Espírito Santo nesse homem interior, quanto a fé, que deveria ser um ato contínuo na vida deles. É muito interessante essa parte. A Marinete Ribeiro de Cascavel também está nos assistindo. O Varley Fagundes, lá do Rio de Janeiro, da tua terra, Freitas. Alan, o Varley, né? Ele é sargento da Marinha. Meu amigo. O Alan. Da igreja do meu pai da fé, lá na 25 de agosto. Ah, sim. José Jorge, ele colocou aqui Bataiporã e Nova Andradina. Rosimari dos Santos. O Jorjão, ele trabalha no mapa, ele é amigo nosso. Hein? A Loiane, Eloy Treter, o meu tio lá de Cascavel. Olha que benção. Né? Que maravilha. A Tatiane Araújo, Pastor Dorival, a Sara Pereira, Solange Salino, né? Esses são alguns irmãos. A Miriam da Silva, Antônio Bernardes, e a Miriam da Silva é lá do setor 12, né? Pastor Admilton Maurício. Pastor Admilton está sempre conosco. Sempre está aí também nos assistindo, né? Eu quero ler aqui o segundo tópico, né, para os comentários. O segundo tópico diz: arraigados e fundados em amor.
O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O primeiro ponto aí diz assim: amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expressado por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o principal que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado nesse amor. Segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara aqui os santos como uma planta bem enraizada e bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E indica que a lógica humana ela não pode mensurar o amor de Deus. O ponto 3 diz que a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase aqui ela recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano ele não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, esse ponto 2 aqui, Fred, já vai entrar na questão do amor. O amor é uma palavra tão bonita e, né, se a gente daria para ficar aqui a noite toda falando dele, né? O amor. Existe até poesia, aquele Luiz de Camões, né? Tem uma poesia muito bonita. É tão importante que a Bíblia tem um capítulo inteiro, lá em 1 Coríntios 13, falando do amor. E o importante é que arraigados e fundados em amor. Né? A gente aqui que gosta de teologia, a gente, através da teologia, a gente quer explicar Deus. Né? Essa é a função da teologia, né? Levar pessoas... É bonito, eu não estou aqui fazendo apologia a não estudar a Bíblia, né? Mas às vezes a gente se perde muito na teologia e esquece que o que Deus quer é que a gente pratique o amor, né? Praticar o amor. E o amor de Cristo, quando ele entra na nossa vida, faz toda a diferença. Porque o amor ele foi feito para ser praticado, não foi feito para ser filosofado, né? Fazer hinos, pregar sobre o amor, falar sobre o amor, escrever sobre o amor. Isso aí é um dos temas mais bonitos e mais dissertados hoje no mundo, né, sobre o amor. Mas agora, na hora de viver o amor, é que está a diferença. Porque quando a gente vê que a pessoa tem Cristo na sua vida, você vê isso pelo amor de Deus na vida dele. Aquilo que ele faz com Cristo na vida, nós amamos a todos. Nós amamos quem nos ama, nós amamos quem nos odeia. É isso que Cristo ensinou ali nas bem-aventuranças, né, Mateus 5, 6 e 7. Nós amamos quem fala mal de nós, nós amamos quem nos persegue. Você pode até em algum momento da sua vida ficar irado, entristecido com algumas situações da sua vida, mas se você realmente tem o amor de Deus na sua vida, você ama até quem fala mal de ti, quem te persegue, quem te prejudica, né? É isso que a Bíblia ensina, é aí que faz a diferença, né?
E é uma coisa que quando entra na nossa vida não dá para você explicar, o mundo aí fora não vai entender. Eu vi uma vez um certo testemunho, se não me falha a memória, acho que foi o pastor Silas Malafaia que falou sobre isso, em que ele falou de uma irmã que um assaltante lá, um bandido, matou seu filho. E quando aquele bandido foi preso, ela ia lá na cadeia, lá no presídio, visitar aquele jovem que matou seu único filho, e ela falou assim, bom, agora você tirou a vida do meu filho, agora eu vou te adotar como meu filho. E isso constrangeu ele, isso não é normal, não é qualquer um. Jesus não nos chamou para ser normais nesse aspecto, não. Né? Quando a gente fala sobre a intensidade do amor, é isso que nós ouvimos no hino, né? Sobre o tamanho do amor, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, é de tal maneira, como diz João 3,16, o texto áureo da Bíblia que fala sobre amor, de tal maneira que a gente não consegue compreender, porque nós fomos alvos do amor de Deus. Jesus, ele ama, ou Deus ama todos os seres humanos, nos ama incondicionalmente. Você não tem que fazer nada, você não fez nada, pelo contrário, pela Bíblia nós éramos inimigo dele. E ele foi lá e pegou o seu filho e deu para nos salvar. E a humanidade, quando recebeu o Filho de Deus, o crucificou. E por uma coisa tão assim, como diz a Bíblia fala, Paulo fala sobre isso em Coríntios, que o amor de Deus parece loucura, mas olha só os olhos humanos. Como é que Deus encarna como homem para nos salvar, e aí ele veio aqui destilar amor, pregar o amor, viver o amor, e aí a humanidade vai lá e pega aquele que só falou de amor e mata ele crucificado, e ele morre justamente para o nosso lugar para nos salvar. É uma coisa assim, não dá para entender, é loucura, né, aos olhos humanos. Então, quando a gente fala sobre amor a virtudes, arraigado em amor, é isso que Deus faz. Ele transforma a sua vida de tal maneira que você passa a amar aqueles que te fizeram mal. Porque quando a gente sofre uma situação dessa, a gente começa a entender a dimensão. E Deus ele dá lições tanto para a pessoa que te prejudicou, como para você. Ou seja, Deus nós devemos amar até quem nos faz mal. E esse amar nos faz mal é o seguinte: a pessoa te prejudicou, passou de repente prejudicando, seja crente ou seja não crente, porque a gente vê a diferença daquele que é cristão de verdade, é quando ele tem o amor de Deus no seu coração, a ponto dele te desejar o bem, orar por você, estender a mão para te ajudar em todos os momentos, né? E aquele que quer só te prejudicar, aí você vê, não, esse aí não tem o amor de Deus, ele só quer prejudicar as pessoas. Mas até esse nós temos que amar. E aí Deus usa essas lições para te dar uma lição a quem te prejudicou, porque Deus permite que passe momentos difíceis e fala assim, ó, agora aquele que te prejudicou é o que vai te ajudar. E aí Deus ensina uma lição para ele, que nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quem é que vai poder nos ajudar, e ensina uma lição para nós que devemos ajudar todas as pessoas, né? Porque quando a gente ouviu esse hino, fala sobre o tamanho do amor de Deus, é como se a nossa imaginação limitada imagina uma pessoa assim, um rei, com toda a sua pompa, toda a sua glória, de repente aquele rei fala assim, não, eu vou me despir de toda a minha glória, de toda a minha majestade, e vou lá me juntar aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas, por exemplo, que vivem num lixão, por exemplo, e aquele rei vai viver lá junto com aquele que vive no lixão. Foi isso que Deus fez, né, para a gente poder compreender. Ele saiu da sua glória lá no céu de glória, onde ele era cercado de milhões de anjos que o adoravam diuturnamente, se é que lá no céu existe noite, eu não acredito, né? E veio aqui na terra viver as nossas mazelas, ser tentado em tudo, né? Então, o que Cristo nos ensina é que a gente deve amar. E quando você tem o amor de Deus no seu coração, você ama as pessoas incondicionalmente. Você pode ter momentos de ira, momentos de repente você vê alguma injustiça, você se irar. A Bíblia diz, irai-vos e não
pequeis, porque a ira não é pecado. O problema é quando você quer se vingar. Aí a vingança, a própria Bíblia diz que minha é a vingança, né? Não vos vingueis a vós mesmos. Minha é a vingança. E a gente está sujeito a todos esses tipos de dificuldades. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, no sentido de ver uma injustiça, já quer atuar e consertar, mas deixa nas mãos de Deus. Deus é o melhor agente de justiça. Alguns irmãos estão mandando aqui um abraço. Irmão Marcelo, irmã Elisângela, meus amigos pessoais, particulares também. Um abração, Marcelo e Elisângela. Pode contar comigo. Sabe que vocês moram no meu coração. E tem muitas pessoas aqui. Vou deixar para o Denilson. Né? Esse texto aqui. Não apareceram para mim aqui, eu nem relacionei. Mas você já comentou. Tem duas perguntas, Freitas. É mesmo? Uma pergunta diz respeito àquilo que eu havia comentado e a outra pergunta diz respeito a isso que você está comentando. Você quer responder as duas? Eu jogo tudo para você. Ixi, Jesus, fala aí. Bom, a pergunta é do Sandro Gonçalves. Ei, irmão Sandro. Irmão Sandro, deve ajudar na gente, né? Devido tantas dificuldades e tentações, essa instabilidade não seria normal em nossa vida nesta terra? Porque eu falei na questão da instabilidade, que às vezes você conversa com o irmão hoje, e amanhã você vai conversar com ele e parece que não é o mesmo. Houve uma instabilidade. Você quer responder? Depende da estabilidade, né? Assim, nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Você hoje está bem e amanhã você pode passar por uma dificuldade e você está mais... a tua fé assim, se abala um pouquinho. Mas, tipo assim... o correto ali, o bíblico, né, é que a gente vai crescendo na fé. Aí vai passar dificuldade, mas isso não pode ser motivo para você desistir da fé, né? Agora, a nossa vida, né, como Jesus falou, tem uns dias maus também, né? Na verdade, quando eu falei na instabilidade, eu falei justamente na instabilidade estritamente na relação pessoa com Cristo, né? Nessa relação, a pessoa com Cristo. Não deve haver instabilidade entre a relação da pessoa com Cristo. Então, essa estabilidade que eu julgo necessário para o cristão. Porque hoje você conversa, quando eu falei na questão da conversa, talvez eu não fui bem claro, quando eu converso hoje com o irmão, eu falo, e daí, como é que está a tua vida espiritual? Nossa, Nossa, Jesus é maravilhoso e tal. Amanhã você vai conversar com ele e falar, rapaz, estou meio desanimado. Aqueles crentes que um dia está mais crente que Jesus, no outro dia está mais desviado que o diabo, né? As dificuldades nos traz instabilidade em outro sentido? Eu acredito que traz. Instabilidade em outro sentido. Mas assim, às vezes você fala assim, rapaz, eu estou passando por um problema, só que Jesus está comigo. Veja que a estabilidade dele com Cristo não o abalou. Aí, eu me reporto até uma questão, que é uma questão verídica. Às vezes você vai visitar uma pessoa no hospital, você fala assim, eu vou lá visitar ele para me dar uma força para ele. Sim. Aí você chega lá e fala, irmão, como é que você está? Fala, nossa, eu estou feliz com Jesus. Veja que ele está estável. Houve uma instabilidade na saúde, houve uma instabilidade em outro sentido, mas a estabilidade com Cristo ela está intacta. Então essa é a questão que eu falei da instabilidade. A outra pergunta que daí essa é da tua área. E de que forma em nossos dias devemos ver na prática a manifestação desse amor? Né? Porque, na verdade, aqui a lição falou que esse amor ele deve ser demonstrado concretamente. Sim. Né? Então, em que forma nós podemos demonstrar esse amor? O amor é a identidade, né? É o cartão de visita do cristão. Então, você ama ajudando as pessoas, você ama não fazendo mal para elas, você ama orando por elas. Então, o leque é muito grande, né? O que o Paulo fazia na igreja de Éfeso. Ele intercedia, né? Porque ele estava cheio desse amor. Então, esse amor de Paulo, ele não ficava só no abstrato. Na teoria, né? No abstrato, por exemplo. Na ortodoxia, né? Mas tinha ortopraxia, não tinha prática, né? Paulo não simplesmente falava assim, eu amo a igreja de Éfeso. Não. Ele verbalizou, mas ele também fazia com que algo de concreto acontecesse na vida deles. E o mais importante, a questão espiritual da igreja de Éfeso. Né? O irmão
Samuel Teodoro também está nos assistindo, Ednei Pereira, a Cristiane Silva. Eu quero ler aqui o último tópico nosso e já vou passar para você comentar. Temos 10 minutos, né? 10 minutos. Esse tempo voa. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno ele deve ser glorificado para sempre. O primeiro ponto diz: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Essa instrução mostra que os pensamentos de Deus eles são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Inclusive Isaías 55:9 fala isso. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além da mais corajosa oração. O ponto 2, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorre acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas, que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Ponto 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo, ela perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, faltam 7 minutos. A lição, eu gostaria de aprofundar nela, né? A gente estudou para isso, né? Mas o tempo não... O tempo é uma benção. Eu gostaria de, assim, porque como a lição já é autoexplicativa ali, gostaria de fazer uma aplicação, né? Um testemunho, contar um testemunho aqui desse texto aqui, a bênção de Deus excede o pensamento humano. É que às vezes a gente quer competir, entre aspas, né, em generosidade com Deus. Eu tive uma experiência uma vez lá no Rio de Janeiro, até os irmãos lá da igreja, da Assembleia de Deus de 25 de agosto, lá de Duque de Caxias, do meu pai na fé, né, pastor Isaías Gomes de Oliveira, eu tive uma experiência lá desse sentido, né, querer, entre aspas, né, competir com Deus em generosidade. Olha o que aconteceu, né, eu estava fazendo um curso, eu fui militar do Exército por 19 anos, né, fui sargento do Exército, né, cheguei até primeiro sargento, e eu fui fazer um curso de paraquedista lá no Rio, né, na minha terra lá no Rio de Janeiro. E aí, o meu pastor lá, o pastor Isaías, eu considero meu pai na fé, ele sabendo que eu estava lá, ele me chamou para ir pregar lá na igreja dele, né, lá em Duque de Caxias. E aí eu fui pregar lá na igreja dele. E aí naquele dia ali, eu senti no coração assim um desejo muito grande de dar a maior oferta que eu tinha na carteira. Eu não vou dizer que isso é normal, de abrir a carteira assim em todo culto, né, e falar assim, vou dar a maior nota assim, mas naquele dia me deu esse... Deus estava me abençoando tanto naquele curso, fui fazer um curso muito difícil, que é o curso paraquedista com 40 anos de idade, né? Quem é militar sabe. E aí eu senti no coração de dar a melhor oferta que eu tinha, maior, né? Falar assim, Deus está me abençoando, vou abençoar a obra de Deus. Peguei R$50, olha, a maior nota que eu tinha. Se tivesse 100, ia ser de 100, né?
Aí peguei R$50 e coloquei ali, uma mão fechada, a outra não vê, né? Que diz a Bíblia, né? Na hora da oferta. Foi lá e dei de oferta lá. Os irmãos estão me assistindo ali, irmão Arley, né? Que é sargento da Marinha, amigo meu, né? Lá da igreja do pastor Isaías. E aí eu dei a maior oferta lá, um coração regozijante de abençoando a obra de Deus, né? Foi lá. Aí terminou o culto. Meu pastor, lá o pastor Isaías, ele tem um costume assim, batista, né? Termina o culto, ele corre para a porta da igreja para cumprimentar as suas ovelhas, é o costume dele. E ele chegou para mim e falou assim, irmão Jorginho, que é como ele me chama, me aguarda ali no meu gabinete, eu vou me despedir das minhas ovelhas e a gente já vai jantar e depois eu te levo para o quartel que você está alojado. E eu fui. Só que ele pegou um envelope, ó, e botou no meu bolso. Eu já preguei ali um monte de vezes, né? Ele nunca fez isso, né? E eu também nunca tinha colocado uma oferta, mas eu estava ali achando que estava, né, competindo com Deus, entre aspas, né? Aí botou o envelope, eu fiquei sem jeito de olhar ali, né? Tudo bem. Fomos jantar, ele me levou no quartel que eu estava alojado lá em Deodoro, na Vila Militar. Quando eu cheguei no quartel que eu fui olhar, ele tinha me dado uma oferta de R$200. Olha, eu não precisava, irmão. Eu não precisava, até porque eu era sargento do exército e estava abençoando a obra. Só que na hora que eu abri o envelope e eu vi R$200 de oferta, na hora Deus falou no meu coração assim, você quer competir comigo em generosidade? Você nunca vai ganhar de mim em generosidade. Eu aprendi aquilo ali. Não é o valor, não é que eu estava precisando, né? Então é o que diz a lição. Deus ele pode fazer aquilo que diz em Efésios 3:20, né? Muito mais abundantemente além. Olha, isso aí não sei se é uma hipérbole, é um exagero, assim, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe o que precisa, né? Aí Deus vai lá e fala assim, você quer competir comigo em generosidade? Né? Não dá para ganhar de Deus em generosidade. É aquilo que, se você for ver o testemunho do dono da Colgate Palmolive, né? Ele, cada vez que ele competia com Deus, Deus abençoava mais ele ainda, né? E é isso que Deus nos ensina, porque quando você pratica o amor, quando você coloca Deus em primeiro lugar e você faz como representante de Deus na vida das pessoas, Deus te abençoa. O segredo da bênção de Deus, da prosperidade, está lá em Jó 42:10. Os irmãos sabiam disso? Jó 42:10. Lá diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o que aconteceu com a vida dele? O cativeiro dele mudou e Deus abençoou ele, olha. Ou seja, quando você, por isso que falamos de oração, quando você, na hora de orar, você ao invés de orar por você somente, não estou dizendo que você não deve orar por você, não é isso, né? Mas quando você começa a orar pelas pessoas, começa a olhar pelas pessoas que te cercam, orar pelo teu pastor, orar pelos irmãos, olhar pelos teus parentes, olhar pelos teus amigos, e investe seu tempo de orar pelas pessoas que te acompanham, e até orar pelas aquelas pessoas ruins também, que às vezes Deus permite certas pessoas na tua vida para que você, né? É o espinho na carne que Paulo falava, né? É o que eu falei. Amar as pessoas boas é fácil, mas tem que amar os diferentes, né? E humanamente, vamos dizer que os amigos dele não estavam muito merecedores. Não, se olhar lá eu não vou ler agora para a gente né, o caso do tempo. Mas se você olhar lá em Jó 42:10, a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o seu cativeiro mudou. E Deus então restabeleceu tudinho na vida dele. Esse é o segredo da prosperidade. Não é você pensar em si, é você pensar no próximo. Quando você ora pelo próximo, quando você ajuda o próximo, né? Ou seja, você é um representante de Deus na terra. Você é a igreja do Senhor. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Aí quando você faz o bem às pessoas, quando você ama as pessoas, quando você perdoa as pessoas, você se parece com Cristo. Porque foi isso que ele fez. E aí quando você abençoa as pessoas, Deus já abençoou você, porque você mostrou que você não é egoísta. Eu abençoo a pessoa. Você abre mão do seu tempo, dos seus valores, daquilo que Deus te deu em prol dos outros, Deus te abençoa. O Newton Mange falou algo interessante aqui. O Newton Mange lá do setor 4, né? 4, São Francisco. A questão de considerar os outros como superior. E não deixando com que o orgulho sufoque o amor de Deus. E na verdade hoje o que se vê é isso. O orgulho da pessoa. O orgulho faz com que esse amor vai se desgastando. Por quê? Porque o orgulho é justamente a consideração que eu sou superior a alguém. Né? Então ditado, ele vai... Aquele ditado do mundo exatamente. aí, farinha pouca,
Meu pirão primeiro, né? Então aquela lei de Gerson, né? Que é levar vantagem em tudo. Mas não, no reino de Deus são invertidos, né? Sim. Se você quer ser abençoado, abençoe os outros. Mandar aqui uma saudação para o Gili, o vereador Giliade. Nosso amigo Gili. Deus abençoe, Gili. Seu Didi também está nos assistindo, não está? João Vitor Orreda. O João Vitor Orreda é o irmão Sasaki, né? E a irmã Águida, lá da sede. Eles usam o Facebook sim, maravilha. Do filho. Célio Ribeiro Schmidt. Esse é um amigo lá de Cascavel, que serviu o quartel comigo. Tem muita gente, Lincoln Ariel também está nos assistindo. Maravilha. Eu vou ler a conclusão, Freitas, porque nosso tempo, na verdade, já passamos um minuto daquilo proposto. A conclusão diz assim: a ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu em oração a Deus aos Efésios, que é o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Então, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, esses 4 pontos aqui nós falamos hoje, né, na nossa aula, e aqui nós estamos encerrando mais uma aula, a nossa aula de número 10. Nós temos nesse trimestre ainda mais 3 aulas a serem realizadas dentro desse tema, a igreja de Efésios, né? E lembrando aos que estão nos assistindo, se você quiser assistir, e é importante que você entre lá também no YouTube para assistir as aulas, né, Freitas? Eu estou postando lá. Entre lá, é só você ir no YouTube digitar lá Denilson de França, você já vai encontrar lá. Se você se inscrever também, né, agradecemos, comentar, né, ativar o sininho lá, que todas as postagens das nossas aulas, quando eu postar, você já vai ficar ali sabendo de novas aulas. Eu postei 6 aulas, acho que eu postei 6 aulas até agora. Então eu irei postando as aulas que nós já fizemos, né? E se você tiver assim, se você quiser também assistir através do YouTube, você também pode acessar lá. Quero mandar um abraço para o meu amigo Eli Villanova. Ele é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é lá da aviação Moarama, lá em Campo Grande. O Márcio Guckert também, nosso amigo. Deus abençoe. Maravilha. Então, Freitas, essa conclusão, você quer comentar algo nessa conclusão? Vamos fazer o sorteio, então? Nós estamos querendo, irmão. Nós vamos começar a sortear livros e camiseta. Eu ia pedir para fazer umas camisetas lá um dos nossos patrocinadores, nós temos a Foto Imagem e temos o Malharia União, né? Só que lá na Foto Imagem só tinha tamanho M e tamanho P, né? Aí se de repente é um irmão forte igual nós assim, que usa GG, aí não ia dar certo, né? Então deixa chegar as camisas de maiores tamanhos, né? A não ser que se for sorteado uma irmã ou um irmão mais, né? Mais fortinho? Não, menos forte, né? Mais magro, né? Aí a gente pode fazer a camiseta, né? Mas se for os irmãos fortes, igual nós assim, né? Aí é GG. Mas vamos sortear mais canecas, a não ser que o irmão queira, né? Nós vamos começar, talvez no próximo trimestre agora, sortear livros. Você já tem a tua escala de plantão já? Você não pode fazer na próxima quinta? Podemos, sim. Próxima quinta? Podemos. Então, a próxima aula, quinta-feira. Próxima quinta-feira, nós estaremos fazendo a nossa 11ª aula. Cadê o nosso colaborador? Vamos fazer o sorteio agora. Se você comentou e compartilhou, que tem que comentar, para os nossos colaboradores verem que você comentou, para poder fazer a relação ali, né? Se você fizer igual o Newton Manja aqui, kkkk, se você colocar o símbolo do potássio, você já está concorrendo já está concorrendo, né? Concorrendo a caneca, o brinde. Maravilha. Deus abençoe, Newton Manja. Agora... Newton Manja também é um Vamos exímio ensinador. Pastor José Carlos, escolhe ali um... Newton Manja ensinou aproximadamente 10 anos ali no IBADEP, né? Trouxe uma grande contribuição ali
Deus Pastor abençoe, Nilton Manjo. Chama. Pastor José Carlos. Aqui, Nosso pastor. Aqui estão alguns números, né? Cada um que colocou lá um comentário, eles foram relacionando os nomes isso. e colocando os números. Aham. E aqui estão alguns números, né? E o pastor Zé Carlos vai tirar um número para ver quem que Isso. foi o sorteio. Tirar 2 números, né? Aí, ó, 2 Depois números. nós vamos personalizar, né? Vê aí, Freitas, Olha. o que aqui. Tá aí? Mais um? Tem, vamos ver quem que é esse. Número 35. Deixa eu passar para o Sandro, aí o Sandro vai colocar lá na... Esse aqui é a Tati. A Tati! Olha que benção. Tatiane Araújo, que A maravilha. Tati do Júnior. A Tati do Júnior. Olha que benção. É. Irmã Tati, Quem sabe na esposa próxima... do irmão Quem Júnior. sabe na próxima quinta-feira ela pode Ela vir, possa estar aqui com a gente. né? Para receber mais um número. Ela vem e já faz um do Olha então, Aí, ó. tá vendo? 25. 25, Sandra. José Marcos. José Marcos. Não sei, depois a gente tem que ver na lista. José Marcos, eu tenho que ver quem que é José Marcos. Se você... Eu não conheço. José Marcos, é porque como eu estou no dia que eu dou aula, eu não consigo ver quem. Mas depois o irmão puder ver quem que é José Marcos. Me parece que eu nem mencionei ele, me parece. Vamos pedir ao nosso pastor para fazer uma oração final e dar as considerações. Pastor José Carlos. Nosso pastor. Pode ser aqui, Sandro? Segurando aqui. Tá bom assim? Vamos orar então. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com súplica e com ação de graça. Querido e amado Deus, chegamos à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos agradáveis de estudo bíblico da Tua Santa Palavra, suplicando a Tua bênção sobre todos os internautas, todos aqueles que participaram, com certeza foram edificados com a Tua Santa Palavra. Queira abençoar na continuidade desta noite a todas as famílias, a todos os irmãos, a Tua igreja na face da terra. Pai eterno, curando, salvando, libertando vida, abençoando também aos nossos irmãos, professores dessa escola bíblica, que continuem, Pai, te servindo com alegria. Nós te louvamos, te agradecemos a Deus, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ver se eles conseguiram lá. Conseguiu aí? Hã? Não? Freitas, e aí? Depois a gente vai ver quem que é o irmão ganhador e aí a gente vai. Maravilha?